Eles riram dela no tribunal, zombaram, desacreditaram e deram as costas. Mas ninguém esperava por aquele dia, o dia em que ela voltou. O que será que aconteceu quando todos tiveram que encará-la novamente? Antes de começar essa história impressionante, quero saber, de qual cidade você está nos assistindo? Escreve aí nos comentários. E aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma das nossas histórias de coragem e superação. Vamos juntos conhecer mais esse caso extraordinário. O salão do tribunal estava repleto naquela manhã de agosto. Marina Alves ajustou o blazer cinza que havia comprado em uma loja de segunda mão, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Seus dedos tremiam enquanto organizava os papéis sobre a mesa de madeira desgastada reservada para os advogados de defesa. Mas ela não era advogada, pelo menos não ainda. Era apenas uma estudante do 4º ano de direito que havia conseguido, através de muita insistência, o direito de representar sua própria mãe naquele processo. O caso era simples na superfície. Sua mãe, Dona Célia, uma empregada doméstica que trabalhou por 17 anos para a família Monteiro, estava sendo acusada de furto. A acusação? O desaparecimento de um colar de pérolas avaliado em R$200 mil. A evidência? Praticamente nenhuma, além do fato de que o colar havia sumido durante o período em que sua mãe trabalhava na mansão. Do outro lado do tribunal, sentava-se Dr. Roberto Farias, um dos advogados mais renomados da cidade. Seu terno italiano provavelmente custava mais do que Marina ganharia em um ano inteiro quando, se conseguisse se formar e passar no exame da OAB. Ele conversava casualmente com seu cliente, Bernardo Monteiro, um empresário de meia-idade cujo sorriso arrogante fazia o estômago de Marina revirar. Quando o juiz, Dr. Henrique Sampaio, entrou na sala, todos se levantaram. Marina notou como ele olhou para ela com uma mistura de curiosidade e desdém. Não era comum ver estudantes representando casos em seu tribunal. Podemos começar, disse o juiz, ajustando seus óculos de leitura. Advogado da acusação, pode fazer sua apresentação inicial. Dr. Farias levantou-se com a graciosidade de quem já havia feito aquilo 1000 vezes. Sua voz era profunda, convincente, hipnótica. Ele pintou um quadro onde Dona Célia era uma oportunista que havia se aproveitado da confiança dos Monteiro. Citou precedentes, estatísticas sobre furtos domésticos, e até mesmo trouxe à tona outros casos não relacionados para criar um padrão que simplesmente não existia. Senhoria, concluiu ele, virando-se dramaticamente para o juiz, este não é apenas um caso de furto. É uma traição da confiança mais básica que existe entre empregador e empregado. A senhora Célia Alves teve acesso irrestrito à residência dos meus clientes por quase 2 décadas. E como ela retribuiu essa confiança? Roubando uma relíquia de família, um colar que pertenceu à falecida mãe da senhora Monteiro. Quando chegou a vez de Marina, suas pernas pareciam de gelatina. Ela se levantou, segurando suas anotações com tanta força que o papel começou a amassar. Senhoria, começou ela, e sua voz saiu mais aguda do que pretendia. A acusação apresentou muitas palavras bonitas, mas 0 evidências concretas. Foi quando começou. Primeiro foi um riso abafado vindo da bancada da acusação. Depois outro. Dr. Farias não tentou disfarçar seu sorriso condescendente. Até mesmo o juiz levantou uma sobrancelha, com um pequeno sorriso nos cantos de sua boca. Senhorita Alves, interrompeu o juiz, você tem experiência em casos criminais? Não, senhoria, mas... Você já representou alguém em tribunal antes? Não, mas eu estudei. Entendo. O juiz suspirou. Continue, mas por favor, seja breve. A risada agora era mais aberta. Marina sentiu suas bochechas queimarem. Ela olhou para sua mãe, sentada na bancada dos réus, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos entrelaçadas em oração. Aquela visão deveria tê-la enchido de coragem, mas em vez disso, Marina sentiu o peso esmagador de sua própria inadequação. Ela tentou apresentar seus argumentos, o fato de que não havia impressões digitais, que não havia evidências de venda, que 17 anos de serviço impecável deveriam contar para alguma coisa.
Mas cada palavra que saía de sua boca parecia torná-la menor aos olhos do tribunal. Doutor Farias objetava constantemente, sempre com aquele tom de superioridade irritante. Objeção, senhoria. A defesa está especulando. Objeção sustentada. Era como tentar nadar contra uma corrente impossível. Marina podia sentir o caso escapando entre seus dedos como areia. O pior momento veio quando o Dr. Farias chamou a senhora Helena Monteiro ao banco das testemunhas, uma mulher elegante de 50 e poucos anos, vestida em Chanel. Senhora Monteiro, começou o Dr. Farias, pode nos contar sobre o dia em que descobriu que o colar havia desaparecido? Helena Monteiro secou lágrimas imaginárias com um lenço de seda. Foi devastador. Aquele colar era a última coisa que me restava da minha mãe. Ela me deu no seu leito de morte. E confiei em Célia com as chaves da minha casa, com meus objetos mais preciosos. Quando Marina tentou contra-interrogar, Dr. Farias a interrompeu imediatamente. Objeção. A defesa está intimidando a testemunha. Marina nem havia levantado a voz. Mas o juiz sustentou. Senhorita Alves, por favor, modere seu tom. O tribunal inteiro estava contra ela. Ela era novata, a menina que não sabia seu lugar, que tinha a audácia de desafiar o sistema estabelecido. No intervalo, ao sair do tribunal, ela passou por um grupo de advogados mais velhos nos degraus do fórum. Viram aquela garota lá dentro, disse um deles, autossuficiente para Marina ouvir. Tentando jogar com os grandes. Foi patético. É, concordou o outro. Alguém deveria dizer a ela para desistir antes que cause mais dano. Riram. Todos riram. E quando Marina passou por eles, tentando manter a cabeça erguida, ninguém mostrou um pingo de compaixão. Naquela noite, Marina chorou pela primeira vez desde que o pesadelo havia começado. Não apenas pela injustiça, mas pela humilhação ardente de ter sido ridicularizada publicamente, de ter falhado com a pessoa que mais amava no mundo. Ela quase desistiu. Quase pegou o telefone e pediu que nomeassem um defensor público, alguém com experiência. Mas então olhou para a foto em sua mesa, ela e sua mãe no dia de sua formatura do ensino médio, ambas sorrindo, cheias de esperança. Eu vou consertar isso, Marina sussurrou. Não sei como, mas vou. Marina não dormiu naquela noite. Enquanto a cidade dormia, ela estava sentada no chão de seu pequeno apartamento, cercada por pilhas de documentos, livros de direito, e sua laptop desgastada. Se não conseguia vencer com experiência ou reputação, venceria com preparação obsessiva e a verdade. Ela revisou cada detalhe do caso novamente. O colar havia desaparecido em 15 de março. Sua mãe havia trabalhado na casa dos Monteiro naquele dia, como sempre. De acordo com o depoimento da senhora Monteiro, o colar estava na caixa de joias pela manhã e havia desaparecido quando ela foi procurá-lo às 6 da tarde. Mas havia algo que incomodava Marina. Durante o interrogatório, a senhora Monteiro havia dito que sempre guardava o colar na caixa de joias. Sempre. Se ela sempre guardava lá, por que iria verificar especificamente naquele dia? E por que esperar até às 6 da tarde, horas depois que sua mãe havia saído? Marina ligou para sua mãe, ignorando o fato de que eram 2 da manhã. Mãe, preciso que você me conte tudo sobre aquele dia. Cada detalhe. Pelos próximos 40 minutos, Marina ouviu sua mãe relatar tudo. Dona Célia havia chegado às 8 da manhã. Limpou a cozinha, a sala, os banheiros. Por volta das 10h30, começou a limpar os quartos. O quarto do casal foi o último. O senhor Monteiro ainda estava lá, lembrou Dona Célia. Ele saiu por volta das 11. Foi estranho, porque normalmente ele já tinha saído quando eu chegava. Mas naquele dia estava atrasado, reclamando ao telefone com alguém sobre algum negócio que não tinha dado certo. E a senhora Monteiro? Ela saiu cedo, antes de eu chegar. Foi ao salão. Só voltou no final da tarde. Marina anotou tudo freneticamente. Havia uma janela de oportunidade entre as 11 da manhã e o final da tarde. Sua mãe havia terminado de limpar por volta do meio-dia e saído às 3. Marina começou a pesquisar os Monteiro.
Eles eram empresários proeminentes, donos de uma cadeia de concessionárias. Uma rápida pesquisa revelou algo interessante. Nos meses anteriores a março, havia rumores de problemas financeiros. Não falência, mas problemas suficientes para preocupar. Ela aprofundou sua pesquisa. Encontrou artigos sobre quedas nas vendas de carros de luxo, registros de ações judiciais. E então, em um blog de fofocas, encontrou ouro. Uma postagem de fevereiro mencionando que Helena Monteiro havia sido vista vendendo joias em uma loja de consignação de alto padrão. O coração de Marina acelerou. Se a senhora Monteiro estava vendendo joias, talvez tivesse vendido o colar também. Mas por que acusar sua mãe? A resposta veio como um raio: seguro. Se o colar foi roubado, eles poderiam reivindicar o seguro. Se foi vendido, não poderiam. Era uma teoria. Mas precisava de provas. Na manhã seguinte, Marina visitou todas as lojas de joias de alto padrão da cidade. Havia 12. Na terceira, uma boutique chamada Pérolas e Diamantes, teve sorte. Um colar de pérolas, repetiu a vendedora, Irene. Sim, tivemos alguns recentemente. Mas não posso divulgar informações sobre clientes. Estou investigando fraude de seguro, disse Marina. Uma mulher inocente pode ir para a prisão. Algo no desespero de Marina tocou Irene. Não posso mostrar registros. Mas posso dizer que sim, uma mulher que corresponde à sua descrição esteve aqui em março. Vendeu peças bonitas. Havia pérolas. Você se lembra da data? Por volta do dia 20 de março. 5 dias após o suposto roubo. Há câmeras de segurança. Sim. As gravações são mantidas por 90 dias. Mas sem uma ordem judicial. Marina correu para o tribunal e solicitou a ordem. Doutor Farias objetou veementemente. A defesa está claramente procurando táticas de atraso. Este caso é simples. Não são táticas, Marina argumentou. Tenho evidências de que a senhora Monteiro vendeu o colar e está cometendo fraude de seguro. O tribunal explodiu. O juiz bateu seu martelo. Senhorita Alves, essas são acusações sérias. Você tem provas concretas? Estou trabalhando nisso. Preciso da ordem judicial. O juiz negou. A menos que tenha algo mais substancial, não posso emitir uma ordem. Isso seria expedição de pesca. Marina estava de volta à estaca zero. Ou quase. Ela sabia que estava certa. Mas sem a filmagem, não tinha como provar. Foi então que teve uma ideia arriscada. Ela ligou para Lucas, seu colega de faculdade gênio em tecnologia. Preciso de sua ajuda. Algo que pode ser meio ilegal. Lucas ouviu a situação. Você quer que eu hackeie o sistema? Não. Só preciso saber se alguém acessou as gravações e modificou algo. 2 dias depois, Lucas ligou de volta. Alguém definitivamente acessou as gravações no dia 22 de março. O endereço IP rastreia até um escritório de advocacia. Qual? Farias e Associados. Doutor Farias havia checado as filmagens. Por quê? A menos que soubesse que havia algo lá para esconder. A resposta veio de uma fonte inesperada. Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhorita Alves? Tenho informações sobre o caso Monteiro. Quem é você? Trabalhava para os Monteiro. Era assistente pessoal de Helena. E eu sei o que ela fez. Você pode testemunhar? Não. Assinei confidencialidade. Mas posso te dar provas. E-mails. Mensagens. E um recibo. Helena vendeu o colar 2 semanas antes de acusar sua mãe. Ela precisava do dinheiro. Bernardo estava tendo problemas sérios. Depois que vendeu, percebeu que poderia ganhar o dobro com o seguro. Tudo o que precisavam era de um bode expiatório. Por que está me contando isso? Porque eu também tenho uma mãe. E vendo o que fazem com a sua, não consigo mais viver comigo mesma. Vou deixar um envelope para você. Use com sabedoria.
2 horas depois, Marina tinha um envelope. Dentro estava tudo: e-mails, mensagens, e o recibo da venda do colar, datado de 5 de março, 10 dias antes do suposto roubo. Marina tinha sua arma fumegante. Agora só precisava descobrir como usá-la sem revelar a fonte anônima. Ela trabalhou a noite toda, elaborando sua estratégia. Era arriscado, provavelmente estúpido, e poderia resultar em sua prisão por desacato. Mas era a única chance que sua mãe tinha. O tribunal estava ainda mais cheio no terceiro dia. A palavra havia se espalhado sobre a estudante desorientada, e a galeria estava repleta de curiosos, estudantes de direito, e jornalistas locais. Marina podia sentir os olhos sobre ela enquanto entrava, carregando sua pasta que agora continha o futuro dela e de sua mãe. Doutor Farias parecia particularmente confiante. Senhorita Alves, espero que tenha usado o fim de semana para descansar. Você pareceu um pouco sobrecarregada. Marina não respondeu. Apenas sorriu de volta, um sorriso que não alcançou seus olhos. Quando o juiz entrou e o tribunal foi chamado à ordem, Marina sentiu seu estômago revirar. Este era o momento. Vamos continuar, disse o juiz. Advogado da acusação. Doutor Farias levantou-se. Obrigado, senhoria. A acusação descansa. Acreditamos ter apresentado evidências suficientes para provar que a ré furtou o colar. O juiz virou-se para Marina. A defesa está pronta. Marina levantou-se. Sim, senhoria. Gostaria de chamar como primeira testemunha a senhora Helena Monteiro. Houve um murmúrio de surpresa. Doutor Farias franziu a testa. Objeção, senhoria. A senhora Monteiro já testemunhou. Sim, concordou Marina, mas a defesa tem o direito de chamá-la como testemunha hostil. Tenho novas questões. O juiz considerou. Objeção negada. Senhora Monteiro, ao banco das testemunhas. Helena levantou-se, parecendo levemente irritada, mas confiante. Ela ajeitou seu vestido de designer e caminhou até o banco, jurando dizer a verdade. Marina aproximou-se lentamente, deixando o silêncio se estender. Senhora Monteiro, você disse que o colar era uma relíquia de família, correto? Sim, pertenceu à minha falecida mãe. E tinha um valor sentimental enorme. Inestimável. Então por que você o vendeu? O tribunal explodiu. Doutor Farias pulou de sua cadeira. Objeção. Senhoria, isso é ultrajante. Marina já estava abrindo sua pasta. Tenho fundamento, senhoria. Ela tirou os documentos e entregou cópias ao juiz, à acusação, e colocou um no projetor que havia solicitado. Na tela apareceu um recibo. Data: 5 de março. Item: colar de pérolas antigas, 120 pérolas, fecho de ouro branco. Valor: R$ 210 mil. Vendedor: Helena Monteiro. O silêncio era ensurdecedor. Helena havia ficado pálida. Bernardo estava levantado, tentando ver melhor. Isto é falsificado. Helena disse, sua voz tremendo. Nunca vendi aquele colar. Marina virou-se para ela com calma. Então por que sua assinatura está no recibo? Por que há uma transferência bancária de R$ 210 mil para sua conta pessoal no dia 5 de março? Ela colocou outro documento no projetor, um extrato bancário. E por que, apenas 2 dias depois dessa transferência, você e seu marido pagaram uma dívida urgente com um fornecedor que estava ameaçando processá-los? Doutor Farias estava de pé, tentando objetar, mas o juiz o silenciou com um gesto. Deixe-a continuar. Mais ainda, Marina prosseguiu, agora com sua voz ganhando força. Por que você esperou exatamente 10 dias após vender o colar para reportá-lo como roubado? E por que o valor declarado ao seguro era de R$ 350 mil, quando você o vendeu por apenas 210 mil? Helena estava tremendo visivelmente. Eu não. E aqui está o mais interessante, Marina colocou outro documento na tela, uma série de e-mails. Estes são e-mails entre você e seu marido. Neste aqui, datado de 1º de março,
Você escreve: não temos escolha, precisamos vender as joias. E seu marido responde: só as que não estão no seguro, ou vamos perder a cobertura. E então você responde: e estou lendo textualmente, e se vendermos e depois reportarmos como roubadas? Poderíamos receber o valor do seguro também. O tribunal estava em completo alvoroço. O juiz batia o martelo freneticamente. Ordem! Ordem! Bernardo Monteiro estava pálido como um fantasma. Doutor Farias parecia ter sido atingido por um caminhão. E finalmente, Marina disse, sua voz agora clara e forte, ecoando pelo tribunal silencioso: aqui está uma mensagem de texto de você para seu marido, no dia 14 de março, um dia antes de acusar minha mãe. E cito: vamos culpar a Célia. Quem vai acreditar nela contra nós? Helena desabou no banco das testemunhas, chorando. Não lágrimas falsas desta vez, mas soluços reais de desespero. Nós estávamos desesperados, íamos perder tudo. Então você destruiu a vida de uma mulher inocente. A voz de Marina ecoou pelo tribunal. Uma mulher que serviu sua família fielmente por 17 anos. Você a jogou aos lobos, sabendo que ninguém acreditaria nela, sabendo que o sistema estava contra ela, apenas para salvar suas próprias finanças. O juiz estava olhando para os documentos, sua expressão se tornando cada vez mais severa. Senhorita Monteiro, estes documentos são autênticos. Helena não conseguia falar. Apenas chorava. Doutor Farias finalmente recuperou a compostura. Senhoria, eu não tinha conhecimento. Meus clientes nunca me informaram. Preciso solicitar um recesso para consultar meus clientes. Recesso negado, disse o juiz friamente. Senhor Farias, você estava ciente dessas evidências? Absolutamente não, senhoria. Interessante, disse Marina, virando-se para o advogado. Por que alguém do seu escritório acessou as filmagens de segurança da joalheria Pérolas e Diamantes no dia 22 de março? Filmagens que mostram claramente a senhora Monteiro vendendo o colar. Ela colocou mais um documento na tela, um relatório forense de acesso ao sistema. Esse alguém foi você, doutor Farias? O rosto de Farias ficou vermelho. Isso é, eu estava apenas verificando, fazendo minha devida diligência. Você estava encobrindo o crime dos seus clientes, acusou Marina. Você sabia que ela havia vendido o colar e mesmo assim prosseguiu com a acusação contra uma mulher inocente. O caos tomou conta do tribunal. O juiz bateu o martelo repetidamente. Ordem! Todos de pé! Quando o silêncio finalmente se instalou, o juiz olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então ele se virou para Helena Monteiro. Senhora Monteiro, pela autoridade investida em mim, estou ordenando sua prisão imediata por perjúrio, fraude ao seguro e falsa acusação. Senhor Monteiro, você também está preso como cúmplice. 2 oficiais de justiça avançaram. Helena gritou. Bernardo tentou protestar. Doutor Farias estava tentando distanciar-se de seus clientes, alegando que fora enganado. O juiz bateu o martelo uma última vez. Quanto à ré, Célia Alves, todas as acusações são sumariamente descartadas. Senhora Alves, a senhora está livre para ir. E senhorita Marina Alves? Marina olhou para o juiz, seu coração acelerado. Esse foi um trabalho excepcional. Você será uma advogada formidável. O tribunal explodiu em aplausos. Marina mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sua mãe correu para abraçá-la, ambas chorando e rindo ao mesmo tempo. Enquanto saíam do tribunal, os mesmos advogados que haviam rido dela nos degraus do fórum estavam lá novamente. Mas desta vez, quando Marina passou, eles não riram. Eles ficaram em silêncio, alguns com expressões de respeito, outros de vergonha. Marina parou e olhou para eles. Então, sem dizer uma palavra, ela simplesmente continuou andando, de cabeça erguida, sua mãe ao seu lado. Nos dias seguintes ao julgamento, a vida de Marina mudou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A história se espalhou como fogo em mato seco, não apenas localmente, mas nacionalmente.
Estudante de direito expõe fraude milionária e salva a mãe era a manchete em todos os jornais. As redes sociais explodiram com hashtags como hashtag Justiça para Célia e hashtag Heroína do Direito. Marina acordou no dia seguinte ao julgamento com seu celular explodindo de notificações. Havia centenas de mensagens, de colegas de faculdade, professores, e até mesmo de pessoas que ela nunca conheceu. A maioria eram parabenizações, mas algumas eram ofertas, escritórios de advocacia querendo contratá-la assim que se formasse, jornalistas pedindo entrevistas, até mesmo um produtor de TV interessado em transformar sua história em uma série. Mas nem toda a atenção era positiva. Quando Marina chegou à faculdade de Direito naquela segunda-feira, encontrou um ambiente dividido. Alguns alunos a aplaudiram quando ela entrou. Outros olharam com inveja mal disfarçada. E um pequeno grupo, aqueles que sempre gravitavam em torno de figuras de autoridade, a olharam com algo que se aproximava de hostilidade. A razão ficou clara quando Marina foi chamada ao escritório do decano. O professor Augusto Silva estava lá, o mesmo homem que havia desviado o olhar quando ela foi ridicularizada nos degraus do tribunal. Agora ele estava sentado ao lado do decano Marcelo Torres, ambos com expressões sérias. Senhorita Alves, começou o decano, precisamos discutir como você obteve as evidências apresentadas no tribunal. Marina sentiu seu estômago afundar. Ela havia antecipado isso. Todas as evidências foram obtidas legalmente, senhor. O recibo e os e-mails, pressionou o professor Silva. Como exatamente eles chegaram às suas mãos? Foram entregues a mim por uma fonte que preferiu permanecer anônima. Uma fonte anônima, repetiu Silva, seu tom cético. E o relatório forense sobre o acesso ao sistema de segurança da joalheria? Como uma estudante conseguiu isso? Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. Contratei um especialista em segurança cibernética para fazer uma análise forense de acessos não autorizados ao sistema. Tudo dentro da lei. Tecnicamente dentro da lei, corrigiu Silva. Mas eticamente questionável. Você não tinha autorização da joalheria para investigar seus sistemas. Com todo o respeito, professor, Marina manteve sua voz firme, eu não invadi nada. Apenas verifiquei se houve invasões. E havia, feita pelo advogado da acusação. Se há alguém que agiu de forma antiética, não fui eu. O decano suspirou. Senhorita Alves, entenda nossa posição. Embora admiremos seus zelo em defender sua mãe, há questões sobre seus métodos que precisam ser endereçadas. A OAB já está fazendo perguntas. A OAB. Marina sentiu um frio na espinha. Sobre o quê? Sobre se você violou alguma regra de conduta profissional, explicou Silva. Dr. Farias apresentou uma queixa, alegando que você obteve evidências ilegalmente e o difamou no processo. Marina quase riu. Dr. Farias, que sabia que seus clientes estavam cometendo fraude, prosseguiu com o caso mesmo assim, está me acusando de conduta antiética. Ele alega que não tinha conhecimento da fraude, disse o decano. E, honestamente, será difícil provar o contrário. Mas o relatório forense mostra que alguém do escritório dele acessou as filmagens. Mostra que alguém com o endereço IP do escritório acessou, corrigiu Silva. Isso poderia ter sido qualquer pessoa, um assistente, um estagiário, até mesmo um hacker usando o IP deles. Não prova que foi Farias pessoalmente. Marina percebeu o que estava acontecendo. Farias estava tentando se salvar jogando-a sob o ônibus. E pessoas como Silva, pessoas que sempre protegiam o establishment, estavam dispostas a deixá-lo fazer isso. Então o que vocês estão dizendo? Perguntou Marina, sua voz fria. Que eu deveria ter deixado minha mãe ser condenada por um crime que não cometeu para proteger as sensibilidades éticas de um advogado corrupto. Estamos dizendo, respondeu o decano cuidadosamente, que você precisa ser mais cuidadosa. A lei não é apenas sobre vencer casos, senhorita Alves. É sobre como você vence esses casos. Marina saiu do escritório do decano furiosa e frustrada. Ela havia feito a coisa certa, salvado uma mulher inocente, exposto criminosos, e agora estava sendo repreendida por isso. Mas o golpe real veio naquela tarde, quando ela recebeu uma notificação oficial.
Dr. Roberto Farias havia não apenas apresentado uma queixa à OAB, mas também estava processando-a pessoalmente por difamação, alegando que ela havia deliberadamente arruinado sua reputação com acusações falsas. O valor da ação? 5 milhões de reais. Marina leu o documento, suas mãos tremendo. 5 milhões. Era uma soma absurda, impossível. Mesmo que trabalhasse como advogada pelo resto da vida, provavelmente nunca ganharia tanto. A mensagem era clara: Farias queria destruí-la financeiramente, garantir que ela nunca pudesse trabalhar como advogada. Naquela noite, Marina sentou-se em seu apartamento, olhando para os papéis da ação judicial. Sua mãe estava na cozinha, preparando o jantar, feliz e livre graças aos esforços de Marina. Mas a que custo? O telefone tocou. Era um número desconhecido, mas desta vez Marina atendeu. Senhorita Alves? Meu nome é doutora Beatriz Campos. Talvez tenha ouvido falar de mim. Marina certamente havia. Doutora Campos era uma lenda, uma das poucas advogadas que havia desafiado o establishment e vencido, construindo uma carreira representando os marginalizados contra os poderosos. Ela era exatamente o tipo de advogada que Marina sonhava ser. Doutora Campos, é uma honra. Li sobre seu caso. Impressionante. E li também sobre o processo de Farias contra você. Sim, Marina suspirou. Ele está tentando me destruir. Ele está tentando te assustar, corrigiu doutora Campos. É uma tática clássica. Processar alguém que expôs sua corrupção para silenciá-la e dissuadir outros de fazer o mesmo. Mas tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Eu quero representá-la. Pro bono. E mais do que isso, quero que você venha trabalhar comigo quando se formar. Meu escritório precisa de pessoas como você, pessoas que não têm medo de lutar pelo que é certo. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que você faria isso por mim? Por que quando eu tinha sua idade, alguém fez isso por mim? E por que o mundo precisa de mais advogadas como você, não menos? Houve uma pausa. Mas preciso que você entenda, se aceitar minha oferta, isso não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais difícil. Farias tem amigos poderosos. Eles vão vir atrás de você com tudo o que tem. Eles já estão vindo, respondeu Marina. Então o que eu tenho a perder? Doutora Campos riu. Gosto do seu estilo. Nos encontramos amanhã no meu escritório. Vamos revidar. 3 meses se passaram desde o julgamento que mudou tudo. Marina agora trabalhava meio período no escritório de doutora Beatriz Campos enquanto terminava seu último ano de faculdade. O processo de difamação de Dr. Farias estava em andamento, mas com doutora Campos ao seu lado, Marina se sentia preparada para lutar. O que ela não esperava era que a luta viria de uma direção completamente diferente. Era uma manhã fria de novembro quando Marina chegou ao escritório e encontrou doutora Campos em uma reunião urgente com 2 investigadores da Polícia Federal. Seu estômago se revirou. Investigadores federais nunca eram uma boa notícia. Senhorita Alves, disse um deles, um homem de meia idade com olhos penetrantes chamado Delegado Rocha, precisamos falar com você sobre o caso Monteiro. O caso já foi resolvido, disse Marina cautelosamente. Os Monteiro foram condenados. Por fraude ao seguro e perjúrio, sim, concordou Rocha. Mas nossa investigação descobriu algo muito maior. E você, sem saber, nos deu a pista que precisávamos. Ele abriu uma pasta e espalhou fotos sobre a mesa. Marina reconheceu algumas: a mansão dos Monteiro, a joalheria, pérolas e diamantes, o escritório de Dr. Farias. Mas havia outras que ela não reconhecia, outros empresários, outros advogados, documentos com carimbos oficiais. O que é tudo isso? Perguntou Marina. É uma rede de fraude de seguro que opera há pelo menos 5 anos, explicou a outra investigadora, agente Lima. Os Monteiro eram apenas uma parte. Empresários com problemas financeiros roubavam seus próprios bens, faziam reivindicações fraudulentas ao seguro, e usavam advogados como Farias para garantir que tudo parecesse legítimo. E quando precisavam de um bode expiatório,
continuou Rocha, escolhiam funcionários vulneráveis, empregadas domésticas, motoristas, seguranças. Pessoas que ninguém acreditaria contra eles. Marina sentiu náusea. Quantas pessoas? Pelo menos 15 que conseguimos identificar até agora. Provavelmente mais. Doutora Campos inclinou-se para a frente. Por que estão nos contando isso? Porque precisamos da ajuda da senhorita Alves, disse Lima. A fonte anônima que forneceu as evidências no caso Monteiro, precisamos falar com ela. Os documentos que ela forneceu são apenas a ponta do iceberg. Se ela tiver mais informações, podemos desmantelar toda a operação. Marina balançou a cabeça. Não sei quem é minha fonte. Foi uma ligação anônima. Um envelope deixado para mim. Nunca nos conhecemos. Mas ela pode entrar em contato novamente, pressionou Rocha. Especialmente se ela souber que pode ajudar mais pessoas. Você poderia tentar alcançá-la? Como? Não tenho número, não tenho nome, não tenho nada. Lima sorriu levemente. Mas você tem algo que ela quer, uma plataforma. Sua história está em todos os lugares agora. Se você fizesse um apelo público, pedindo que ela entrasse em contato novamente, há uma boa chance de que ela responda. Marina olhou para a doutora Campos, que assentiu. É sua decisão, Marina. Mas eles estão certos. Se há mais vítimas, você pode ajudá-las. Naquela tarde, Marina deu uma entrevista coletiva. As câmeras piscavam enquanto ela falava, suas mãos suando mas sua voz firme. 3 meses atrás, uma pessoa corajosa me forneceu informações que salvaram minha mãe. Agora descobri que minha mãe não era a única vítima. Há outras pessoas inocentes que sofreram o mesmo destino. Se você está me ouvindo, se você é a pessoa que me ajudou, por favor, entre em contato novamente. Podemos fazer mais. Podemos ajudar mais pessoas. 2 dias depois, Marina recebeu um e-mail de um endereço criptografado. A mensagem era curta: café da esquina. Amanhã. 12h. Sozinha. Marina chegou ao café 15 minutos adiantada, seu coração batendo forte. Ela pediu um café e sentou-se em uma mesa nos fundos, de frente para a porta. Ao 12h em ponto, uma mulher entrou. Era jovem, talvez 30 anos, com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ela olhou ao redor cautelosamente antes de se aproximar da mesa de Marina. Você veio sozinha? Perguntou a mulher. Sim. Como você pediu? A mulher sentou-se. Meu nome é Andréia. Eu era assistente pessoal de Helena Monteiro. Eu sei. Ou suspeitava. Obrigada por me ajudar. Andréia balançou a cabeça. Não me agradeça ainda. O que fiz foi quebrar meu acordo de confidencialidade. Se os Monteiro descobrirem, me processarão por tudo que tenho, que não é muito. Por que você está aqui então? Andréia abriu sua bolsa e tirou um pequeno drive USB. Porque depois que você expôs os Monteiro, comecei a pensar em todos os outros. Em todas as outras pessoas como sua mãe que foram destruídas por esse esquema. E percebi que eu tinha mais do que apenas evidências contra os Monteiro. Eu tinha evidências contra toda a operação. Ela deslizou o drive pela mesa. Aqui estão 3 anos de e-mails, documentos, registros financeiros. Tudo o que você precisa para expor todos os envolvidos. Mas tem um problema. Qual? O líder de toda essa operação não é quem você pensa. Não é Farias. Não é nenhum dos empresários. Andréia hesitou. É o juiz. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Que juiz? O juiz que presidiu seu caso. Doutor Henrique Sampaio. Isso é impossível. Ele absolveu minha mãe. Ele prendeu os Monteiro. Por que você o forçou a fazer isso? Disse Andréia com urgência. Você apresentou tanta evidência publicamente que ele não teve escolha. Mas antes disso, ele estava garantindo que todos os casos fossem decididos a favor dos empresários.
Ele recebia uma porcentagem de cada reivindicação de seguro bem-sucedida. Marina pegou o drive com mãos trêmulas. Se isso for verdade. É verdade. Está tudo ali. Transferências bancárias. E-mails criptografados que consegui descriptografar. Registros de reuniões secretas. Andréia se levantou. Agora você tem tudo. Use-o com sabedoria. E Marina? Tenha cuidado. Essas pessoas não vão desistir sem lutar. Antes que Marina pudesse responder, Andréia havia saído do café, desaparecendo na multidão da rua. Marina voltou imediatamente para o escritório de Doutora Campos. Elas passaram as próximas 6 horas revisando o conteúdo do drive. Era pior do que imaginavam. Não apenas o juiz Sampaio estava envolvido, mas também 3 outros juízes, 2 promotores, e até mesmo um delegado de polícia. Isso é enorme, murmurou Doutora Campos. Se apresentarmos isso publicamente, vai causar um terremoto no sistema judicial da cidade inteira. Então vamos apresentar, disse Marina. Marina, você precisa entender o que está propondo. Esses são alguns dos homens mais poderosos da cidade. Eles têm recursos, conexões, e a disposição de destruir qualquer um que ameace sua operação. E eu tenho a verdade. Doutora Campos olhou para ela por um longo momento. Então sorriu. Sim. Você tem. No dia seguinte, Marina e Doutora Campos entregaram todas as evidências diretamente à Polícia Federal. Eles também enviaram cópias para 3 veículos de mídia diferentes, garantindo que a história não pudesse ser suprimida. A reação foi instantânea e explosiva. Manchetes gritavam sobre corrupção judicial. Protestos eclodiram em frente ao fórum. E em uma operação coordenada que envolveu mais de 50 agentes federais, todos os envolvidos no esquema foram presos, incluindo o juiz Sampaio. Marina assistiu às prisões nas notícias, sentindo uma mistura de triunfo e tristeza. 6 meses após as prisões, Marina estava de volta a um tribunal, mas desta vez em circunstâncias muito diferentes. Ela havia se formado em Direito e passado no exame da OAB com uma das maiores pontuações do estado. Agora, como advogada oficialmente licenciada trabalhando no escritório de Doutora Campos, ela estava liderando um caso histórico. Os réus eram o juiz Henrique Sampaio, o advogado Roberto Farias, e 6 empresários envolvidos no esquema de fraude. O caso estava sendo ouvido em um tribunal especial, presidido por um juiz de outro estado para garantir imparcialidade. A mídia nacional estava cobrindo cada momento. Marina estava nervosa, mas preparada. Ela havia passado os últimos meses construindo meticulosamente o caso, trabalhando lado a lado com Doutora Campos e os investigadores federais. Eles tinham evidências irrefutáveis. Mas ainda precisavam apresentá-las de forma convincente. O primeiro dia do julgamento começou com um tribunal lotado. Marina reconheceu muitos rostos, colegas de faculdade, professores, jornalistas, e mais importante, as vítimas. Sua mãe estava lá, assim como os outros 14 empregados que haviam sido falsamente acusados. A acusação pode fazer sua declaração inicial, disse o juiz, Dr. Paulo Mendes, um homem sério de 60 anos com reputação impecável. Marina levantou-se, sentindo o peso de todos aqueles olhos sobre ela. Mas desta vez era diferente. Ela não era mais a estudante inexperiente sendo ridicularizada. Ela era uma advogada, armada com a verdade e determinação inabalável. Senhoria, senhoras e senhores do júri, começou ela, sua voz clara e firme, nos próximos dias, vamos apresentar evidências de uma das maiores conspirações criminais na história do nosso sistema judicial. Não é um caso de um indivíduo corrupto, mas de uma rede sistemática de corrupção que se estendeu por anos, destruindo vidas inocentes e corroendo a própria fundação da justiça.